a gente saiu do Brasil e foi lá para os Estados Unidos, vamos falar um pouquinho sobre esse PPI, inflação ao produtor, né? O índice de preços ao produtor. Olha só, em janeiro subiu para 0,7 em relação a dezembro, que tinha caído 0,2, né? E a perspectiva, a projeção dos analistas era uma alta de 0,4, ou seja, veio bem acima da projeção dos analistas. O núcleo, olha só, subiu meio e o consenso era 0,3, né? Então, se a gente for olhar ali, PPI anual dos Estados Unidos 6%, núcleo do PPI anual 5,4%. E aí eu já, além dos dados, Ogani, eu já coloco a fala da Loretta Mester, que é uma dirigente do Federal Reserve, falou o seguinte: os níveis de inflação continuam muito altos. O risco é ficar aquém na tentativa de controlar a inflação. Isso ela está falando sobre a possibilidade de aumento de juros lá pelo Federal Reserve. Veio muito mais forte essa inflação ao produtor do que se esperava lá nos Estados Unidos, né, Gani? E inflação, como eu disse aqui na abertura, não é um bicho domesticado, pelo menos por enquanto, lá nos Estados Unidos. Não, né? E eu acho que a ata do Fed, todo o comunicado do Fed é muito cauteloso, né, em falar que a inflação ela está domada. Estou na tela aqui ainda. Tá na tela. Bom, Opa, agora sim. apareceu. Então, e que ela ainda não está domada, né? E que sempre coloca esse risco inflacionário. Eu acho que o Jay Powell, né, como eles gostam de falar, no último comunicado, ele falou: olha, apesar da desinflação, da desaceleração e tal, tem pressões no mercado de trabalho e a gente tem que ficar bastante atento ainda com o cenário inflacionário. Parte do mercado que não quer, que quer logo, que é mais otimista, que tem um viés mais otimista, se apegou a isso, dizendo: bom, tá vendo, ó, o Banco Central deu sinais de que o processo de ajuste de juros está no final, que a inflação está domada. E aí até eu fiz essa pergunta para o Will, e ele também concordou, explicou muito bem. Isso foi, acho que na sexta passada, dizendo o seguinte: eu não sei, porque você podia ler o copo meio cheio ou meio vazio, né? E ele em nenhum momento ele falou que estava domado. Uhum. Ele falou que, olha, apesar de, né, embora, né, mas a inflação está aí. E está aí mesmo. E está aí. Por quê? Porque o PPI veio muito forte. E significa que se os preços estão vindo forte no produtor, isso é um aquecimento de demanda, pode significar um aquecimento de demanda, porque é uma empresa vendendo para outra. Isso é investimento, né? Isso pode sinalizar o I, né? O investimento, e I faz parte da demanda agregada. Então, pode ser esse aquecimento de demanda e ele vai se transformar talvez, né, a capacidade de repasse da indústria para o varejo em altas de preço no varejo. Então tem esse ponto, né? Alguma coisa vai para o varejo, né? Se o produtor está mais alto, o atacado está mais alto, chega no varejo, talvez não integralmente, né? Porque isso depende do quanto que eu consigo repassar o preço, né? A gente chama isso de elasticidade. Então tem esse ponto. Aí eu junto isso, Filipão, com o seguro-desemprego que saiu hoje também, que veio melhor do que o esperado. Menos pessoas pedindo seguro-desemprego. Opa, então o mercado de trabalho continua mega aquecido. E aí alguns índices de atividade também vieram bem. Aquecimento da economia americana. Então, assim, é um processo inflacionário muito ligado à demanda, né? Não é porque aí, tecnicamente, se fosse oferta, a gente nem chama isso de inflação, né? Tecnicamente. É um choque lá, ocorreu, aumentou, parou. Não é um processo contínuo, uma elevação generalizada e contínua dos preços. Então, nos Estados Unidos, você tem esse choque de demanda, né? Um aumento generalizado e persistente dos preços. É claro que é potencializado também por efeitos de guerra e tudo mais. Mas está longe de estar domada essa inflação, né? E talvez, não sei, por enquanto o cenário mais provável, 5,25, né? Talvez 5,5, não se sabe, né? E aí, onde que para esses juros? E por um bom tempo aí também os juros altos. Pois é, Gani, não se sabe até onde que vai
esses juros, né? E essa é uma discussão muito forte lá nos Estados Unidos, justamente por esse fato, porque quanto mais o Federal Reserve vai elevando os juros, mais ele pressiona também os outros mercados, né? Obviamente, a gente fala daqui, né, do juro mais alto e tudo mais, e justamente por lá ser o risk-free, né? Enfim, ele pressiona lá, mas também ele vai tentando reduzir o ímpeto da economia americana. E quanto mais necessidade de elevar o juro, talvez uma pancada pode vir mais rápido. Não é o soft landing, não, né? Ele vai aumentando para arrefecer, e aí chega uma hora que esse arrefecimento pode vir de uma hora para outra e rapidamente, sem ser uma coisa gradual. E é um perigo isso. Né? O que é muito difícil em economia, embora a economia tenha hoje, né, avançou muito no campo da estatística, dos modelos, isso com a ajuda dos computadores, né? Então você consegue utilizar de técnicas muito avançadas, estatísticas, né? Econometria e com softwares, isolando efeitos de variáveis, mas é uma ciência humana ainda, porque eu não consigo isolar os efeitos num laboratório. Né? Então é diferente quando você faz um teste num laboratório, um medicamento, você fala, bom, se eu aumentar a dose aqui, o que acontece? Né? Você isola as variáveis. Em economia, não. Então, por mais que você faça algum tipo de estudo, na prática pode ser muito diferente. Então, eu acho que é exatamente esse o receio do Fed. Quer dizer, eu estou dando uma medicação aqui que a teoria econômica, artigos acadêmicos, a evidência empírica me mostra que terá algum efeito sobre a economia, vai desacelerar, isso eu sei, e eu vou domar a inflação. Mas eu não sei exatamente o quanto que vai ser essa desaceleração, é uma ciência humana, entendeu? Então eu vou dosando paulatinamente, eu vou sentindo o que vai acontecer, por isso que é tão difícil, por isso que é tão desafiador. Né? Eu não tenho uma clareza, né, algo muito certeiro do que vai acontecer por ser uma ciência humana. Né? Ô Gani, inclusive logo após o PPI, né, a gente viu e ainda vê, né, o impacto nas bolsas americanas que seguem caindo, né? E, claro, todos os investidores ainda de olho nessa situação do Fed ter que elevar mais juros e os impactos nos ativos de renda variável, principalmente nas ações e nos mercados por lá. Naquele site lá, o CME, que mede ali a probabilidade de aumento da taxa de juros, ainda está, a maioria, 85%, de possibilidade de elevar em 0,25 agora na reunião de março. Porém, a probabilidade de aumentar em meio ponto percentual aumentou. Era cerca de 10%, já foi para 15%. Não é tão relevante, mas você vê um aumento de 50% praticamente, de 10 para 15, nessa probabilidade. Será que o mercado, e aí é aquela discussão, né? O Powell, ele dá o que o mercado pede, e o mercado fala que o Powell tá, enfim, acertou. Enfim, será que o mercado vai começar a rever algumas projeções ou vamos deixar o 0,25 agora para não assustar e aí posteriormente a gente já pensa em alguma coisa diferente? Eu acho seria muito esquisito assim, vem 0,25 e dar porque a última foi 0,25. Foi. E aí dá uma barrigada de 0,50, ficaria muito esquisito, passa uma impressão, né? Porque você vai aumentando e vai desacelerando o aumento até parar, né? Isso é o mais lógico. De repente você aumenta novamente, dá uma impressão que você não sabe o que você está fazendo. Passa essa impressão, né? Nossa, deram agora 0,50 porque, olha, a inflação eles não sabem, né? Eles resolveram aumentar a dose do medicamento no meio do caminho, porque a doença se mostrou mais grave, né? Então eu acho que isso pode afetar a credibilidade. Então eu ainda fico com o 0,25. Talvez, em vez de dar uma de meio, prolongar o 0,25. Ô Gani, aí a provocação, né? Aumentar a dose do remédio porque a doença piorou, mas se não aumenta a dose o paciente morre, também é um problema, né? Não, mas aí que tá. Eu acho que o que eles fariam é dar o 0 e sinaliza que não vai parar.
vai talvez para o 6, entendeu? Até porque... 5,5. 5,5. Até porque tem a reunião agora de março, mas a gente viu, né, logo depois da reunião do FONC, né, do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central Americano, que eles não levaram em consideração o payroll porque foi logo na sexta-feira seguinte. Então veio o payroll, aí depois veio o CPI, aí tem o seguro-desemprego, aí tem venda no varejo. Ontem venda no varejo veio bombando, hoje o PPI, o Jeremy Powell e os dirigentes lá devem estar de cabelo de pé, porque o branco já está, né, o Powell inclusive. Deve estar de cabelo em pé, pensando assim, o que a gente faz? Porque se dá meio, aí desancora a expectativa. Pois se dá 0,25, talvez não seja suficiente. O negócio deve estar tenso complicado, lá, né? Seria meio inédito, assim, da zero. Eu não lembro, assim, algo que você vem numa crescente, depois diminui, depois dá outro, né? Outra porrada aí. Eu acho difícil, né? Agora, eles devem falar, puxa vida, né? Se a reunião fosse uma semana depois, né? Talvez já dava o meio logo de cara, né? Ou, né, seria um pouco mais duro ali no comunicado, na entrevista, com o payroll já precificado ali, já dava uma pancada e já equilibrava a expectativa. Mas foi tudo para cima, né? Foi tudo reforçando um cenário mais hawkish, um cenário... de uma inflação mais dura. E o grande debate mundial é a inflação, né? E assim, no Brasil, especialmente, é uma inflação com fiscal também, né? Os dois estão no debate porque estão relacionados. E é interessante porque durante um bom tempo o mundo parou de discutir inflação. A inflação ficou meio adormecido, né? Ainda bem, né? E porque a inflação estava domada. Mas aí, com a pandemia... todos os efeitos pós-pandemia e Rússia e Ucrânia, a inflação voltou aí para o debate com tudo, né? Até na pandemia houve muito debate em relação a possíveis efeitos inflacionários a posteriori, né? Mas na hora do vamos ver ali não tinha muito o que fazer, tinha que... É difícil. É difícil você tomar uma atitude, claro, se soubesse o que ia acontecer e quanto tempo demoraria e tal, é uma coisa, né? Ser engenheiro de obra pronta falar hoje, não, tinha que ter feito e tal, não dá, né? É difícil. É difícil, né? Talvez, eu acho que era uma situação tão inédita, né? Enfim, depois, talvez as medidas restritivas, elas poderiam ter sido, lógico, máscara, distanciamento, mas não ter parado completamente em alguns lugares, mas é muito difícil tomar essa decisão no olho do furacão, porque né, depois que veio muitos estudos questionando e tal, era uma situação muito atípica, né? Muito atípica, então é difícil condenar, né, qualquer política econômica feita naquela época, né? Agora o jeito é tentar tomar alguma atitude para consertar os efeitos, né? E aí é o que os bancos centrais estão fazendo e eu acho que assim, só provou que imprimir dinheiro não dá certo e nunca deu certo em nenhum lugar do mundo. Que, olha, vai gerar inflação. É isso que a teoria econômica diz, né? A inflação, quando você vai dar aula de economia, a gente dá aula de teoria quantitativa da moeda, né? E aí você tem uma famosa equação do Milton Friedman, que é MV igual a PY, né? Quer dizer, o estoque de moeda, o M, vezes a velocidade de circulação de moeda, que é uma proxy, né, para o número de transações, é igual ao PIB nominal, preço vezes quantidade. Basicamente, Filipão, eu preciso de uma quantidade de dinheiro para efetuar as trocas de bens e serviços, né? O dinheiro é uma forma da gente trocar bens, serviços, trabalho, né, para não ter que ir para o escambo. Só que se eu coloco muito mais, se eu aumento o M, né, vamos pensar na equação, né, se eu aumento muito o M, né, o que eu vou fazer? Eu vou gerar pressões sobre o preço, né? Sobre o nível de preços geral. É isso que a teoria diz, né? E de fato, isso ocorre, né? Então acho que fica aí que essa ideia de que não adianta né, imprimir dinheiro, forçar, que você vai ter um efeito inflacionário e que penaliza principalmente o mais pobre. Boa.